Querido Padre Daílson, querido povo de Deus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós somos convidados durante a novena a refletir o subtema que nos é proposto e também nos convida a fazer o movimento que fez Jesus. A contemplação é a expressão mais simples do mistério da oração. A contemplação é o mistério mais profundo de expressão mais simples da fé cristã. Esse movimento que nós queremos fazer, eu pensei em dividir em duas partes. O primeiro é contemplar o que fez Jesus na liturgia de hoje. O movimento de Jesus é constante de preencher-se da presença de seu Pai. Nada o Filho faz sem antes parar, contemplar e escutar o que o Pai tem a dizer. Esse movimento de oração que Jesus ensina à comunidade, irmãos e irmãs, deve estar também iluminando a nossa experiência com Cristo e a comunidade. O Evangelho de hoje, Jesus na sua missão, contempla primeiro estando na sinagoga, anunciando o texto sagrado, mas também falando aos corações, e foi um pouco frustrante, afinal o discípulo, o profeta, não era aceito em sua casa. Mas depois de contemplar a vontade do Pai, ele logo começou a dispensar os frutos da oração e da contemplação na comunidade, e foi logo curar a sogra de Pedro. E foi então ordenar que a febre se retirasse. E desse movimento de dispensar a graça de estar na presença do Pai, aqueles também que escutam o Filho, que acolhem a palavra do Filho, que contemplam o movimento que o Filho faz, também fazem parte do processo de conversão no mistério da vida de Jesus. Logo a sogra de Pedro, curada, levantou-se e começou a servir os irmãos e as irmãs naquela comunidade. Vejamos que Jesus, estando na sinagoga, parte para a missão. E muitos queriam que ele ali ficasse. Mas, na identidade de quem escuta o Pai e faz a sua vontade, é necessário ir e anunciar o Evangelho a outras criaturas. A contemplação na experiência mística e cristã nos convida a primeiro ver os grandes feitos de Deus. O Magníficat já é um grande canto de quem contempla e está em comunhão com a vontade do Pai. Assim como fez Maria, nós, Senhor, cantamos a Tua grandeza, porque viu em nós, apesar de nós, de nossas fragilidades, Tu manifestastes o poder do Teu braço, porque Tu és santo. Não porque nós merecemos, não porque Moisés era grande, não porque Oséias era grande, não porque Jeremias era grande, não porque Daniel era um grande profeta, mas porque és misericordioso e na ação de salvar o teu povo, manifestastes o teu braço forte e santo na vida de Israel, na nossa vida. E na plenitude dos tempos, Deus que nos chama, Gálatas 4:4, enviou seu Filho, sujeito à lei, para nos ensinar a contemplar a lei e observar fielmente os mandamentos. A oração é um dom de Deus. A oração é um dom infuso em nossas vidas. É a capacidade que Deus nos deu de falar com Ele, mas também de ouvi-lo. Nós falamos de Deus na pregação. Falamos de Deus para o povo na pregação e falamos do povo para Deus na oração. Assim fazem as mães, assim fazem os pais na aflição, assim faz a comunidade. Nós nos reunimos porque contemplamos a glória de Deus e manifestamos a Deus um culto agradável, que é onde nós celebramos os feitos que o Senhor realizou e continua realizando em nossa vida, esse movimento de oração que brota da intimidade do ser do homem, porque na nossa natureza Deus nos fez capazes de dizer Deus, de ouvir a Deus, de falar com Deus, de escutar a nosso Deus, de amá-lo, de trocar a experiência, como dizia Santo Agostinho, de duas pessoas que se amam, porque a oração contemplativa, para além da adoração, onde nós prestamos um culto direto,
Para além da meditação, onde em um texto ou movimento da Sagrada Escritura, nós ficaremos meditando os feitos divinos ali manifestados. A contemplação nos eleva à união no mistério de Cristo. De onde nós falamos com Deus, irmãos e irmãs? Qual é a nossa experiência de oração ao saber que Deus nos deu um dom e todo dom precisa ser exercitado? Nós não devemos perder tempo inventando desculpas para não rezar. Ou não é assim na atualidade? Nós temos a indiferença que nos atrapalha na oração, porque quem é indiferente à comunidade jamais terá oração eficaz. Jamais. Quem é indiferente à vida e à comunidade cristã não produz frutos de oração. O individualismo também não gera em nós uma oração comunitária, porque Deus é modelo de íntima comunhão e manifesta na Trindade o seu íntimo desejo de nos unir. O individualismo fere a oração cristã, fere o magistério, fere a igreja e faz com que nós nos percamos no caminho de unidade que contempla-se também na história da igreja e está também como um dom revelado aos nossos corações, dado à nossa língua, aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, para que, percebendo os mistérios de Deus, pudéssemos respondê-lo com amor, com o mesmo amor com que Ele nos olha e contempla a nossa humanidade. Nós devemos também fugir da indiferença e fugir da frieza espiritual ou daquele mal chamado assídia que assola a vida cristã na atualidade. Nós temos preguiça e indisposição de falar de Deus, de anunciar as coisas de Deus, de servir a Deus, de colocar Deus em nossa vida, de gastar tempo no tempo de Deus. Santo Tomás de Aquino dizia que a assídia é o vírus que mata o amor. E a oração é como galhos que nós vamos jogando para que o fogo continue ardente, queimando, brilhando, iluminando. E a assídia é o movimento contrário, porque falta-nos o desejo de rezar. Falta-nos o movimento de contemplar e responder a Deus. E este movimento, faltando, faz com que nós estejamos fechados, presos, limitados, sem conseguirmos responder ao plano de amor de Deus. O movimento de Cristo primeiro foi contemplar o Pai. E contemplando escutou: este é o meu Filho amado. Nele está meu bem-querer. Ele escutai-o todos vós. Da escuta do Pai, Jesus parte em movimento de anunciar o reino. E nós somos chamados a perceber que a oração do Senhor se fez presença na comunidade. João 17, onde o Senhor reza com e para a comunidade, nós também ainda hoje estamos colhendo os frutos desta oração, que é contemplada diante do mistério da igreja, onde nós somos chamados a ver um Senhor que reza conosco. Vocês já pararam para pensar que nós somos frutos da oração eficaz de Jesus? Nós somos frutos de alguém que escutou, que contemplou e que colocou em prática o fruto da oração com o Pai. Nós somos frutos de uma oração obediente. Nós somos frutos de uma oração enraizada no mistério da vida. Nós somos frutos de uma oração pura, ardente e que tem o movimento final de fazer a conformidade com a vontade do Pai. A contemplação como oração, este movimento interno dado a nós como dom de perceber a manifestação de Deus ao longo da história, mas também em nossas vidas. E nós só conseguiremos entender, experimentar, se nós acolhermos a oração e exercitarmos a oração com acolhida humilde e pobreza de espírito. Felizes os pobres de espírito, porque eles haverão de ver a Deus, porque deles é o reino dos céus, porque eles contemplam a Deus verdadeiramente. O olhar entre essas pessoas que se amam gera esse sentimento de comunhão e aliança. A contemplação de Deus e dos mistérios de Deus na nossa vida deve gerar em nós a aliança de comunhão com o Pai, o desejo ardente de colocar diariamente na fogueira do nosso amor com Deus mais e mais oração,
para que ela esteja sempre acesa, edificante e produza nas comunidades os frutos de uma oração pessoal. E produza na oração pessoal os frutos de oração com a comunidade. Essa oração nos purifica. Esta oração nos constrange, porque diante da contemplação, onde o Espírito mesmo me leva diante do mistério de Deus, nós somos mendigos, como dizia Santo Agostinho. Ah, pobre homem, se tivesses a consciência de que és apenas mendigo e nada mais. E como mendigo, estende as mãos para que Deus te dê o necessário. Porque o mendigo todos os dias procura o que é necessário para viver. Se nós damos R$1, ele sai para buscar o que é necessário para viver. Se nós damos mais, ele sai para buscar o que é necessário para viver. Estendamos as mãos, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a entrar no movimento do Espírito e a aprender a contemplar a manifestação de um Deus que é amor e que nos olha com amor, mas quer que nós silenciemos a nossa vida agitada de murmuração, de indiferença, de individualismo, de desculpas para não separar e dar o tempo a Deus. O Espírito precisa encontrar orações e corações que se deixem alcançar pela luz do olhar de Cristo. E essa luz, vinda deste olhar, dissipa as trevas em nossos corações e faz cair as nossas máscaras de imperfeições. Por isso a contemplação é difícil. Por isso rezar é difícil. Porque nós não estamos acostumados a olhar para alguém, contemplar alguém que sabe das nossas malícias e más inclinações e que nos ama a si mesmo. Este é o movimento entre duas pessoas que se amam. O olhar supera a indiferença. O olhar supera o mal. O olhar supera a indiferença e gera-se o amor, gera aliança, gera comunhão. Irmãos e irmãs, para irmos caminhando e concluindo, o Espírito hoje nos chama a rezar sinceramente. E segundo movimento, estar na comunidade como quem contempla a Deus. Nós estamos na sinagoga ouvindo e contemplando a Deus, mas é necessário ir e anunciar o reino cheio do Espírito. Jean-Baptiste Chantardy escreveu o livro A Alma de Todo Apostolado e ele tentou minimizar essa indiferença que nós estamos colocando hoje entre a vida ativa e a vida contemplativa. A vida com ação pastoral ou a vida apenas de oração mística. Ele dizia, é claro, o místico é necessário, contemplar os mistérios de Deus é importante, mas nós também não podemos deixar sem os feitos da contemplação na vida da comunidade. Então ele dizia aos cristãos, sede reservatórios, porque estão cheios. E quando estão cheios, permitem que os canais levem a água do Espírito às árvores mais distantes e elas geram frutos. Tu tens sido apenas reservatório ou apenas canal? É necessário ser os dois. Por isso, essa oração contemplativa é um olhar de fé no mistério de Cristo. Olha os grandes feitos que Deus já fez na tua vida. Começa aí na tua vida. Contemple o que Deus já te deu desde o dom do nascimento. Contemple os frutos e como Deus tem te regado, te sustentado, levantado quando cai. Quanto Deus tem insistido, investido de amor para que tu sejas salvo e chegue ao conhecimento da verdade. Quanto tempo Deus tem gastado para que nós entremos no tempo de Deus. Contemplemos a ação do Espírito em nós. E isso se faz através do olhar sincero para Jesus, através da escuta da palavra de Deus e num silêncio amoroso, que brota de quem responde sim ao chamado de Jesus para a missão do Evangelho na comunidade. Isso gera um relacionamento, como já havia dito. Trata-se de um relacionamento íntimo de amizade, onde conversamos com alguém que profundamente já temos certeza que nos ama, além das nossas imperfeições. Portanto,
tenhamos a vontade determinada de dar tempo a Deus e contemplá-lo. Primeiro elemento para a oração contemplativa: separe o tempo para Deus. Não tire de Deus o teu tempo. É determinação e é uma verdadeira ação de estar na presença de Deus. E se doe ao Espírito. Esteja na presença do Espírito para que escutes a Deus. E escutando a Deus, num silêncio profundo de amor, responda-o fazendo a sua vontade. Assim, nós fazemos o ciclo da oração contemplativa. O Espírito nos chama para a presença do Pai. Dá a nós o dom de contemplar o mistério de Cristo. E quanto nós contemplamos, vamos vivendo a conversão e conformando a nossa vida com a vida de Jesus, que tem como finalidade da contemplação nós termos em nós a semelhança do Filho de Deus, que o pecado em outrora nos havia roubado. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a graça de bem viver na oração. As palavras na oração são o nosso socorro, mas também a manifestação de fé. Portanto, parem, escutem, recebam e respondam ao amor, dizendo sim ao Evangelho no coração da comunidade. Santa Teresa dizia, aqui termino, que sabe bem viver quem sabe bem rezar. Nós temos vivido bem ou vivido mal? Nós temos murmurado muito e feito pouco? Nós temos amado a Deus ou simplesmente recebido o amor dele sem correspondê-lo? Jesus tanto amou que, contemplando o Pai, deu a vida pela comunidade. Nós também devemos nos deixar sermos olhados por Jesus, até que nós também tenhamos o olhar de Jesus para os irmãos e irmãs na comunidade. Assim seja. Amém.